Olá amigos do blog charutos.com, estamos aqui de volta nesse nosso humilde canal, mais uma vez, eu feliz da vida, fazendo esses vídeos para vocês que curtem tanto e que sempre estão pedindo vídeos semanais, mas a gente trabalha também, né? Não dá para fazer toda semana, mas a gente sempre tenta. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre bebidas para harmonizar com charuto, e isso não é opinião do Thomas, não é opinião de ninguém, é opinião de uma instituição chamada Wine and Spirits and Education Trust. É uma instituição inglesa, uma das mais antigas na formação de pessoas em vinhos e destilados, bebidas em geral alcoólicas. Aqui a gente vai falar de 3 grupos de bebidas alcoólicas que eu considero bacanas, né, e que a Wine and Spirits considera bacana para você harmonizar com charuto. Dentro desses subgrupos tem bebidas que eu tenho mais afinidade, tem bebidas que eu não acho tão interessante, eu vou falar o porquê durante esse vídeo. Então, para vocês saberem, os 3 subgrupos são os fermentados, os destilados e as bebidas mistas. Então, até daqui a pouco a gente já volta com esses grupos. Um grande abraço. Gente, desculpa, mas eu tô aqui fazendo uma fumacinha também, né? Também sou filho de Deus. E voltamos agora para falar dos fermentados. Nos fermentados a gente tem 4 subgrupos dentro dessa seção. A gente tem o grupo dos vinhos, das cervejas, do saquê e das cidras, tá? Dentro dos vinhos a gente tem os vinhos que a gente chama de vinhos espumosos, que são vinhos que têm CO2 dentro dele. Eles podem ter sido colocados dentro do vinho, né? Do espumante. Por máquina, um processo não natural, e pode ter sido feito por um processo natural que chama-se de método tradicional, que é a fermentação dentro da garrafa. Dentro dos espumantes a gente tem vários exemplos, né? A gente tem champanhe, da região de Champagne na França, a gente tem o Prosecco da Itália, a gente tem a Cava da Espanha e os espumantes em geral, que são vinhos espumosos de qualquer região do mundo, né? Aí, o que eu gosto de harmonizar com charuto aí? Eu gosto de um charuto sempre muito leve, tá? Porque são bebidas muito delicadas, para você não atropelar a bebida e nem a bebida arrebentar com o charuto, né? Então eu gosto muito de um champanhe com charuto leve, com Oeil de Monterrey, com Croix d'Orsay. São charutos com uma fortaleza muito baixinha, muito aromática, e no caso, o espumante aí, ele vem para lavar o palato. Ele tem uma acidez muito alta, o que vai te ajudar a lavar o palato. Agora, falando aqui dos outros tipos de vinhos, a gente tem os vinhos brancos e os vinhos tintos, que eu tenho muita dificuldade de harmonizar o branco com o tinto, porque são bebidas muito únicas, muito delicadas, elas têm, vamos dizer assim, que elas têm uma vida própria. Então, cada coisa no seu lugar. Eu gosto muito de fazer o seguinte: fazer a minha refeição, tomar o meu vinho, seja branco ou tinto, e após a refeição eu acompanho o charuto com uma outra bebida. Aí a gente pode usar um outro vinho, que são os vinhos de sobremesa, né? Os vinhos fortificados. Eles podem ser tanto um vinho que eles chamam de colheita tardia, que eles deixam a uva no pé como se ela fosse quase passa no pé, concentrando os açúcares e perdendo água. Ele pode ser um passito de panteleria, que a gente já falou no vídeo com o Gianni Tartari. Ele pode ser um ice wine, ele pode ser um vinho sauterne, né, que é um vinho que a uva ela é atacada pela podridão nobre, que eles chamam, né, o noble rot, que é a botrytis, que é um fungo que vai secar a uva também. E podemos entrar também nos vinhos fortificados, né? O vinho do Porto, que já falamos aqui, que é colocado aguardente vínica, né? Como se fosse uma pinga, né? Nesse vinho, para ele ficar com o teor alcoólico mais alto. Aí você tem 2 categorias do vinho do Porto, que a gente já explicou também no vídeo com o seu Manuel Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos do Porto e do Douro, que tem a categoria de vinhos Ruby e a categoria de vinhos Tawny. Eu gosto mais dos Tawnies para os charutos, pois eles têm mais corpo, eles são envelhecidos em barrica antes de serem mandados para o mercado. Então a minha dica são os Tawnies. E a gente tem os vinhos da Ilha da Madeira, que são vinhos que eles sofrem um processo de oxidação, que são muito legais para o charuto também.
E temos o Jerez da Espanha, que é um vinho também muito parecido à cor, assim, um Jerez mais oloroso, ou um Pedro Ximénez, muito parecido com o Porto, porém de aromas e complexidade totalmente diferente, açúcar residual, muito legal também, gente, muito bacana. Temos as cervejas, que não é muito a minha praia, não sou um grande bebedor de cerveja, mas a gente tem dois grandes subgrupos nas cervejas. A gente tem as ales e as lagers. Então a gente tem que imaginar a ale como um vinho branco e a lager como um vinho tinto. Aí temos o saquê, né, que eu vou ser bem sincero para vocês que o saquê o saquê é um destilado de arroz, é um fermentado de arroz, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma degustação com eles, mas eu farei em breve, porque acho que deve ter muita coisa interessante. A gente tem diferentes níveis e graus de acidez nesse saquê. A gente tem saquês mais licorosos, mais pastosos, não filtrados, e temos saquês filtrados super límpidos. Então vou fazer alguma matéria desse tipo e a gente conversa em seguida. E temos as cidras também, que pode ser uma cidra de maçã ou uma cidra de pera, que é muito mais raro, mas existe também. Vamos lembrar que na cidra a gente conhece a cidra Cerezer, né? Sem desmerecer o mercado da cidra Cerezer, eu não estou falando da cidra Cerezer, estou falando das cidras francesas, que você vai achar em boas importadoras de vinho. Uma boa cidra, uma excelente cidra, na faixa de R$40 a garrafa. O que é muito gostoso. Para quem não é muito chegado em álcool, a cidra ela pode ter de 1,5%, 2% de álcool até 3%, 4% de álcool, o que se torna uma bebida extremamente refrescante, com acidez altíssima e pouquíssimo álcool. Essa é uma bebida legal para quem quer começar a beber álcool e não gosta muito do álcool. Então a gente volta no próximo bloco para falar dos destilados. Espero que tenham gostado. Até daqui a pouco. Pessoal, voltando aqui, começando com os destilados, eu vou fazer uma errata. Como eu disse, cerveja não é a minha praia. Eu disse que a ales são como se fossem os vinhos brancos e ao contrário. As ales é como se fossem os vinhos tintos, que são as mais indicadas para você harmonizar com charuto, porque elas têm um teor alcoólico, além dele ser um pouco mais alto, você tem uma sensação de doçura um pouco maior na língua, ou de amargor. São cervejas muito mais complexas. E as lagers, como se fosse uma pilsen, aquela cervejinha lá do litrão, aquela lá da manhã do Faustão, lá, aquelas palhaçadas todas lá que tem que tomar trincando de tão ruim que é. Então aqui a gente estava falando dos fermentados. Vamos entrar agora nos destilados, que é a parte que me encanta mais depois dos vinhos de sobremesa. Então nos destilados a gente tem aqui sete tipos de destilados, e a gente tem que lembrar que você tem o destilado que ele é branco, o destilado que pode ser tanto branco, tanto marrom, que seria envelhecido, passado por barril de madeira, né, algum tipo de madeira, e os que são sempre marrons, né, de coloração. Então aqui nos brancos a gente tem o gin e a vodka. Eu acho que o gin e a vodka eles têm um papel não tão importante na harmonização, tá? Vou explicar por quê. Primeiro que a vodka ela não tem aroma, então a vodka ela não vai agregar nessa harmonização, nesse casamento com o charuto. Ela pode agregar num drink, talvez. Você quer tomar uma caipirinha, alguma coisa assim com vodka, aí funciona. O gin, eu não sei o que acontece, o gin ele amarra minha boca com o charuto, eu já não gosto, tá? Também não é indicado nem o gin nem a vodka. Os dois são brancos, sempre. Aí a gente vai entrar na categoria dos destilados que podem ser mistos, né? A coloração dele. Então a gente tem a tequila, que pode ser uma tequila prata, uma ouro, uma reposado ou uma anejo, que ela vai ser sem ser envelhecida ou envelhecida. E aqui a gente tem a cachaça, nosso produto nacional querido. Gosto demais de harmonizar com cachaça, principalmente as cachaças. Opa, tá caindo o estúdio aqui. Principalmente a cachaça que passa por madeira. Então, eu adoro cachaça que passa por madeira de umburama. Umburama, né? Umburana.
que passa por barrica de umburana, porque ela é muito aromática, ela tem um finalzinho adocicado, é uma das que eu mais gosto. A de carvalho também é um sabor um pouco mais tradicional, mas as de umburana tem um espaço reservado no meu bar. Aí a gente tem o rum, que também pode ser um rum branco ou um rum mais escuro, né? Mais moreno, vamos dizer assim. Em Cuba eles até falam, você pede um mojito, né, oscuro, né, um mojito moreno, que é um mojito com rum envelhecido. O rum, gente, vamos dizer assim, a cachaça do Caribe, né? Eu gosto muito de harmonizar com o rum, porque o rum ele consegue ter um envelhecimento melhor que a cachaça. Ele se torna uma bebida muito mais fina, muito mais elegante e uma bebida muito mais complexa, o rum. Eu gosto demais do rum, harmonizar um rum bacana com um charuto top. E agora a gente vai nas bebidas nos brandies, que são bebidas que elas são marrons, né? São mais escuras. Então a gente tem o conhaque, a gente tem o armagnac, a gente tem o brandy de Jerez, a aguardente vínica, o pisco, a grappa, a bagaceira, o marc e o orujo. São todos brandies. Eu gosto demais de todas essas bebidas, do armagnac e do conhaque. Os que eu mais gosto para charuto. O resto eu não tenho muita facilidade para harmonizar. E por final, os whiskies. A gente tem o blended, que é como se fosse um red label, um black label, que são whiskies misturados, né? E a gente tem o single malt, que são os whiskies geralmente da Escócia, né? Não, 100% da Escócia, né? São whiskies 100% da Escócia, sempre da mesma destilaria. Um single malt, para ele ser caracterizado como single malt, os maltes têm que ser da Escócia, ele tem que ser feito na Escócia, maturado na Escócia, certo? Mínimo de 3 anos de maturação em barrica. Então ele tem que ser, vamos recapitular. Maltes escoceses, feito na Escócia, maturado na Escócia por menos de 3 anos, engarrafado na destilaria. Na mesma destilaria, tudo isso no mesmo lugar, para ele ser caracterizado como um single malt. Por isso que ele é um pouco mais caro, pouco não, quase o dobro, um bom single malt. Aí você tem o bourbon, né? Que agora vamos nos dois whiskies americanos, né? Você tem o bourbon, que é o Jim Beam, o Maker's Mark, qual mais que eu anotei aqui? O Wild Turkey, e você tem o Tennessee Whiskey, que todo mundo conhece, o famoso Jack Daniels. Que a diferença do Bourbon e do Tennessee Whiskey é que o Tennessee ele passa por uma coluna de filtração de carvão. Para que isso? Para dar um pouco mais de sedosidade nesse whisky. Cobrimos os destilados agora. Os que eu mais gosto dos destilados, com certeza, é a cachaça, o rum e o single malt. Mas aí vai de gosto de cada um. A gente já volta para falar sobre as bebidas mistas ou também chamadas de compostas, que são outras. Até daqui a pouco. Pessoal, voltamos aqui para finalizar esse vídeo. E a última categoria de bebidas alcoólicas é as bebidas compostas, né? Como eu disse no começo, pode ser mista, composta ou outros, né? A bebida composta a gente tem uma grande diferença entre elas. Entre doces e amargos. Aqui nas doces a gente tem os licores, né? Pode ser tanto aquele licor de jabuticaba que sua avó faz, que pode ser legal, ou às vezes ele pode ser um pouco enjoativo também nessa degustação ali, ultrapassar um pouco o charuto. E nós temos os licores mais elaborados, como um licor 43, um amarula, um calua, um Willy Café, e o que eu gosto muito, Cointreau, por exemplo, um Grand Marnier. Aí são licores mais elaborados, diferentes, que podem entrar também em coquetéis, que fica muito legal. Aí a gente tem depois a parte dos amargos, que são os vermutes e os bitters. Os vermutes, eles na verdade, o vermute e o bitter, eles são feitos basicamente dos mesmos ingredientes, que são cascas, sementes, deixa eu ver aqui, cascas, ervas e sementes. A diferença grande entre os dois é que o vermute, a base da infusão, onde tudo isso vai ser colocado, é a base de vinho, e os bitters é a base de um álcool neutro, tá?
Aí nos vermutes, o que a gente tem? Que a gente pode citar? A gente pode citar um Martini, um Punch-Mess, um Carpano. E nos bitters a gente pode citar um Denberg, um Fernet, um Cynar. Eles sozinhos, essa parte de bebidas compostas, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Por eles terem um açúcar muito alto ou um aroma muito alto, um álcool muito elevado, eles podem acabar ultrapassando o charuto, o que não vai ser legal na nossa degustação. Porém, eles combinados num drink muito bem feito, eles podem agregar demais a essa harmonização, lavando a boca, deixando o paladar limpo, o que pode ser muito bacana. Terminando essa parte das bebidas compostas, só recapitular o que a gente viu hoje. A gente viu os 3 grupos: fermentados, destilados e bebidas compostas. Vamos lembrar? Fermentado: vinhos, cervejas, saquê e cidra. Nos destilados, gin e vodka, os brancos, tequila, cachaça, rum, os que podem ser mistos, tanto branco, tanto marrom, e o brandy e o whisky, que são marrom sempre. Bebidas compostas, o doce ou amargo, né, que a gente tem os licores. No doce temos os bitters e os vermutes. Agora falando de outra opção que pode entrar nos depois dos compostos, já no outros, os chás e os cafés. Mas isso eu vou deixar para um próximo programa, que eu tenho 2 pessoas muito bacanas para a gente gravar um vídeo de café, referência no café no Brasil e no mundo, e de chá igualmente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa do charutos.com. O nosso intuito é sempre trazer informação de qualidade para vocês. Toda a fonte do que a gente usou hoje é da instituição Wine and Spirits Education Trust. Para quem quiser acessar o site deles é WSET, eu acho que é traço ou ponto, global.com. Se você colocar direto no Google WSET, ele vai achar que é o Wine and Spirits Education Trust, escola de maior renome de vinhos e destilados do mundo, de qual eu tenho orgulho de dizer que sou formado no 3º nível. São 4 níveis, o que é muito bacana e agrega demais para a gente que gosta de bebida, não só para quem está na indústria, mas para quem gostaria de entender mais, saber escolher alguma coisa no supermercado, harmonizar, entender o que está degustando. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a todos os meus parceiros, que eu não posso citar porque são muitos parceiros. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Nos sigam no charutos.com por Thomas Zimmer e Fernando Magalhães no Facebook, meu Instagram @tziemer, e o nosso Degustando Charutos no YouTube. Um grande abraço, até a próxima e muito obrigado, Dilma, pelo dólar a quase R$4. Um grande abraço, vamos nessa, tchau, tchau.